Veja, eu estou muito preocupado com essa questão da segurança e ela não é simples, não é trivial. Eu não vou falar com tanta segurança sobre isso como eu gosto de falar em economia, que é o que eu me dedico mais. Mas isso eu tenho ouvido muita gente especialista e essas pessoas também não estão muito seguras nem perplexas, e um pouco perplexas. Entretanto, algumas ideias já tenho. Eu pretendo federalizar, não é, os crimes contra o patrimônio público, os crimes cometidos pelas polícias e os crimes das facções criminosas. Pretendo trazer para a responsabilidade, na contramão da autonomia dos estados, eu quero federalizar. E a forma de enfrentar isso também está ficando pacífica entre os que me assessoram, tem muita gente me ajudando a pensar isso. Eu consulto, e não tem compromisso eleitoral nenhum comigo, eu consulto o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que reúne a melhor inteligência, a sede aqui em São Paulo. Eu ouço muito, eu tenho pessoas como um delegado Orlando Zacconi, do Rio de Janeiro, que é do Policiais Antifascistas, uma instituição que eu estive presente na fundação, que é um punhado de gente que está pensando nesse assunto. E eu tenho alguns amigos na Polícia Federal. Então a ideia minha é estabelecer isso como tarefa federal e definitivamente a forma de enfrentar, que é praticamente pacífica entre todos os meus conselheiros, não é aparato, é inteligência. Ou seja, mapear o caminho do dinheiro, inovar em matéria de ferramentas de fazer isso, de expropriação disso, e fazer operações cirúrgicas, guiadas por inteligência. Jamais esse tiroteio amalucado e tal. É muito grave o que está acontecendo. Hoje não é mais só no Rio de Janeiro. Quer dizer, Fortaleza hoje, os bairros, por exemplo, mais pobres, estão aterrorizados por facções criminosas. Na medida em que começou a dar problema em São Paulo, não sei o que e tal, desceram para lá. E estão lá disputando a meninada no terror, né, e na ilusão do gavião da vida do consumo. Rápido, você virar rico rápido. Consegue e não é nem rico, sabe? É viver o que puder viver agora, porque o futuro não me dá nada. Não... Eu tenho muita angústia com esse assunto. Esse é o tema que mais me deixa perplexo na questão do Brasil hoje. De qualquer forma, eu sou um cara muito duro. Então a minha ideia é que a cabeça do crime organizado, milícias, facções criminosas, etc., serão segregados, não é, incomunicáveis em presídios federais. Não é? Isso será feito com um punhado de mudanças. De qualquer forma, o aparato da Polícia Federal hoje é ridículo. A última vez que eu tive o número, nós tínhamos ao redor de 8 mil policiais federais efetivos. Francamente. 8 mil policiais para um país de 200 milhões de habitantes. Mas o mais grave é que os meus números estão defasados, porque esse assunto mesmo eu estou precisando renovar minhas informações. E os amigos de lá da Polícia Federal que me ajudam. Mas assim, na época chegava a 35%, quase 40% dos policiais federais, que por regra são muito bem qualificados, o concurso é muito bom, a academia é muito boa, eles têm bom conceito. O Bolsonaro está desmoralizando também, metendo política dentro, não sei o que, está lá uma confusão danada dentro da Polícia Federal, porque tem uma turma mais profissional que não aceita, mas tem outra turma que é bolsonarista e que está envolvendo a Polícia Federal em perseguição de adversário, o cacete, enfim. Mas o fato é que quase 35% dos policiais federais altamente sofisticados, com salários compatíveis, sempre devia ser melhor, mas compatíveis, né, com a carreira importante deles, estão carimbando papel atrás de mesa. Então uma das providências que eu vou tomar é pegar essa gente toda e botar para a rua, para investigação, e aumentar o efetivo da Polícia Federal para que ela assuma como federais esses crimes. O crime contra a administração pública, o crime de facções, organizações criminosas de qualquer natureza. Daí tu tem o quê? Que dobrar o efetivo? Será? Mais do que dobrar. Mais do que dobrar. Como os presídios federais. Nós também não temos presídios federais suficientes para você segregar a cabeça do comando do crime. Porque os presídios, como eu disse para você, virou quase 900 mil presos. Por regra, a garotada chega com primariedade de pequenas quantidades de droga. Dá para mexer nisso aí também? Dá para mexer. A cabeça. Você tem que mapear o dinheiro. Esse é o caminho, sim. Onde é que eu estou vendo isso? Eu estou vendo nas experiências internacionais que algum êxito tiveram. As pessoas falam muito na experiência norte-americana do Tolerância Zero em Nova York. Tinha um momento muito grave. A gente vê nos filmes, né, não só os anos 40, os anos 50, do gangsterismo, da máfia, mas facções criminosas
perigosas no Harlem, não sei o que e tal. E houve ali uma política de tolerância zero. Mas as pessoas, e quando eu fui estudar, ela é da cultura americana, porque envolveu uma coordenação política do Judiciário e do Ministério Público, que é muito improvável que a gente consiga fazer. E a sociedade americana, como ela dá oportunidade para quem quer viver decentemente pelo trabalho, ela se sente pouco pudor em reprimir matando o bandido, vamos falar com clareza. E não é o caso do Brasil, porque também você tem uma questão de territorialidade. Você imagina, 95% da comunidade do Jacarezinho é de trabalhador. Tem gente de esquerda que acha que a miséria gera pobreza, gera violência. É mentira. Mentira. O povo pobre é trabalhador, é decente, é honesto. E desenvolveu, dado que é muitos anos, desenvolveu um modo de conviver com a bandidagem por um misto de medo, terror e clientelismo. Quer dizer, eu conheci o Bem-TV na Rocinha, filho de cearense, eu fui lá andar, não sei o que e tal, ele pediu para me conhecer e tal. Então, enfim, tá bom, vamos conhecer o cara e tal. E era um garotão novo, mataram logo em seguida e tal. E era isso, é terror e clientelismo. Eles ficam ali. Quem faz medo é a polícia. Que a polícia que é o inusitado, é o que chegou o caveirão, bala pra cá, bala pra lá, e tá aí o corpo estendido no chão. Foi Chico Buarque que fez aniversário ontem, é o verso dele, tá aí o corpo estendido no chão. Nós precisamos conversar sobre isso, nós não podemos nem ficar nessa ilusão idealista, mas pouco compatível com a vida, de que a miséria gera a violência, que a gente tem que ter uma coisa que transformou na cabeça da população a generosa ideia de direitos humanos como uma espécie de proteção, de acobertamento à violência. Isso está errado. Está errado. Não é assim. Bandido é bandido e bandido tem que ser enfrentado como bandido. Não dá para não trocar tiro com uma facção criminosa organizada, porque o único jeito de você vencer eles é Não, veja bem, se você tiver, vamos lá, uma área aberta em que a mira seja, quando você quer, nenhum problema, eu entendo isso. Nenhum problema. Eu fui governador, cara. Fui governador, comandei a polícia. Não tem um problema nenhum, tá tudo certo. Você, antes que morra um policial decente, que morra o bandido, se ele tiver na condição de legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal, está tudo certo, não precisa mudar lei nenhuma, a lei já é assim e tal. Só que na territorialidade brasileira, a favela é uma espécie de feudo no passado. Eles sabem disso, então você não pode entrar atirando. Você não pode entrar atirando e ficar displicente, porque morreu uma pessoa. Não, a população acaba servindo de escudo humano para os caras. Total. Então o que você tem que fazer tem que fazer a inteligência, é mapear. E deixa eu te dizer uma coisa que eu tenho segurança. O chefe do tráfico não mora na favela. Ah, sim. Mora na Paulista. Mora lá no Alphaville de Fortaleza. Sabe? Mora lá, frequenta então, os restaurantes. Lá no Congresso, então. Tem também. Não pegaram um helicóptero com o avião do Bolsonaro. É o cara do exército lá, né? O sargento lá, né? Sim, mas peraí, não tem um chefe disso? Não tem nada. Cadê a explicação? Pronto, sumiu. Cara, um oficial, quer dizer, um membro das Forças Armadas Brasileiras, tenente, flagrado, é um sargento, flagrado num país estrangeiro. Isso é a maior vergonha que eu já passei na minha vida. No avião do presidente, da comitiva do presidente. É uma paciência. E tinha um esquema lá, porque essa não foi a primeira vez que É isso que eu estou dizendo. Tem um esquema. Cadê os grandes? Quem foi pego? Ninguém. Ninguém sabe de nada. Abafa. Pois é, né? Bolsonaro.